Fala aí, rapaziada, voz nova aqui no canal. Me chamo Seven e vou gravar agora junto com o Lois para a gente fazer esse canal crescer ainda mais e trazer obras mais e mais incríveis para vocês. Essa é a minha primeira experiência, tanto narrando manhwa quanto com essa obra em si, então todas as minhas reações aqui vão ser realmente genuínas, principalmente as surpresas. Caso tenham qualquer comentário sobre minha narração, pontos a melhorar, podem deixar nos comentários, vou sempre ler eles para ficar antenado no que posso melhorar. Sem mais delongas, vamos para essa obra incrível. Nossa história começa com um diálogo. Catarina, sabia que o castelo Tilmon, que pode ser visto daqui, nunca caiu nas mãos de nenhum inimigo já faz 200 anos? Nesse momento ela se pergunta o que ele está falando. Vamos sair daqui, não era nem para eu estar nesse lugar. O rapaz então diz que está tudo bem, ninguém vai ali hoje. E mesmo ela dizendo que precisa terminar a limpeza, ele diz que não vai demorar muito e que só queria mostrar para ela como aquele local fica incrível a essa hora da tarde. Então ela pergunta: e daí se é incrível? Ali é a hora dos nobres, onde não podemos morar. O cara diz: na verdade, talvez eu consiga comprar uma casa lá. Acho que vou ser promovido a mago intermediário dessa vez. Escrevi a tese de um novo golem e os meus seniors gostaram muito daquilo. Falaram até que se os anciões ficarem sabendo disso, é bem possível que eu receba uma promoção. Não será uma grande casa, mas acho que vou conseguir uma casa espaçosa o bastante pra gente. Nesse exato momento ela fica toda corada. E então ele pergunta a Catarina se ela quer casar com ele. A partir de agora eu quero te fazer ser a mulher mais feliz do mundo. Ela fica sem palavras e depois diz: mas, Simon, antes de me dizer isso, você não deveria se tornar um mago intermediário primeiro? Nesse momento ele fica meio embaraçado e diz: você é tão chata? E ela: eu tô brincando, é só que eu não estava esperando que um dia como esse chegaria para nós dois. Nesse momento corta para uma cena triste. Ele observando uma conversa que diz o seguinte: uma nova tecnologia mágica de golems. Ancião, você é um gênio. A tese que escreveu vai mudar o mundo. É isso mesmo, rapaziada, é isso que vocês estão pensando. O ancião passou a perna no possível prota, eu creio que ele realmente vai ser o prota. E então o rapaz, olhando isso, diz: pensei que poderíamos ser felizes, porque eu trabalhei muito para sermos felizes, mas eu estava errado. Mesmo se eu continuar trabalhando pelo resto da minha vida, nada vai mudar. Ele diz isso enquanto olha para os nobres que estão conversando em sua frente. Então eles dizem: mas ancião, e sobre aquele pedido que fiz? Ah, eu não me esqueci disso. Mas está tudo realmente bem com você? Ela é só uma mulher de origem humilde. E quando os guardas trazem a mulher, o prota fica em choque, porque ele vê a Catarina nas mãos do guarda sendo entregue para um daqueles nobres. E aí ele continua pensando: mesmo que seja assim, não significa que eles podem pegar tudo que querem enquanto pisam em nós. Ele está completamente revoltado. E os nobres dizem: escutei que ela é bem famosa pela sua beleza. Ela é realmente como dizem. Sim, se ela não fosse da plebe, ela teria uma vida completamente diferente. Nesse momento, o prota entra em fúria e diz: tudo que eu protegia com tanto desespero, como vocês podem destruir tudo isso como se não fosse nada, seus desgraçados? Ele diz isso enquanto vai com Rasengan para cima deles. Tirem as mãos dela! Então o nobre olha para ele com um olhar de desprezo e fala: pirralho, ainda não sabe o seu lugar? Então ele invoca um Chidori vermelho e diz: você é apenas um lixo. E aparece a cena dos óculos do Prota caído no chão. E ele também cai no chão. E a menina grita por ele: Seymour! Cortamos para a cena dele preso com ratos. E parece então que os três ratos cegos olham para ele e percebem que agora são quatro. Não tinha nada que eu pudesse fazer, diz o Prota. Ele pega um rato. Galera, eu acho que ele comeu o rato, tá ligado? Ele passou muitos dias aí, tá? Tá mostrando muitos dias mesmo. Como eu sobrevivi? Então uma lança o espeta. Ei, olha só para isso. É sério que ele tá pensando em comer um rato? Então os guardas dizem: deixa ele aí. Acho que até o mago da torre mágica não vale nada nesse estado. E o outro diz para ele se apressar e dizer logo como se invocam os golems, porque os mestres deles disse que iriam liberar ele na mesma hora. Ei, tá me ouvindo? Disse o guarda. Eu te disse que ele ficou maluco depois que aquela mulher morreu. É, rapaziada, então o cara realmente perdeu tudo que amava. A mulher dele foi de Vasco. Então ele solta o rato e aí os guardas saem da frente da cela, caminhando e dizendo: mas por que ela morreu mesmo? Ela cometeu suicídio dizendo que queria proteger sua fidelidade. Perdeu a vida por nada. Ela só era muito bonita para morrer assim. Que pena. Então, nesse momento, o Prota morde o próprio dedo e diz em sua mente: me desculpe, Catarina.
Então corta para uma cena de ratos olhando para cima. Um dos guardas indaga: por que estão agindo assim hoje? Parece que estão esperando por algo. O outro então diz: tem algo estranho. O que foi? Espera, perfure um desses ratos. Então um rato é perfurado, e embaixo de seu bucho tem um símbolo mágico. E desse símbolo começa a vazar uma energia estranha. E vemos o balão de diálogo do Prota. Eu era muito fraco. E vemos ele riscando o chão com sangue, fazendo um círculo. O guarda então diz: merda, pare o que está fazendo agora! E o Prota necrosamente diz: vocês querem que eu pare? Eu só estou no começo. E vemos uma cena dele em cima de um círculo mágico idêntico ao que estava na barriga dos ratos. Então ele coloca a mão sobre o solo e todos os ratos começam a gritar. E o Prota, todo melancólico, diz: se eu fosse só um pouco mais forte naquela hora, eu não teria perdido você. Os raios negros do círculo mágico então começam a aumentar ao redor do Prota. E os guardas ficam estupefatos. Caraca, essas palavras são loucas. E o Prota começa a olhar para eles e dizer: esse é o rosto que a Catarina fez naquele dia. E vemos a cena dos guardas completamente assustados. O Prota então pensa: tentei pensar em motivos para ficar vivo. Tentei pensar em motivos do porquê eu ainda estou vivo. Deve ser porque eu queria me vingar desse mundo amaldiçoado, onde nós dois não tivemos a chance de ter uma vida juntas. Não precisa se preocupar, Catarina. Não serei mais aquele fracote que costumava ser. Vou adquirir qualquer poder em que eu tiver a chance de colocar as mãos. Eu vou mudar tudo, diz o Prota chorando, enquanto está em fúria. Então aparece um raio gigante e um dos caras que fez mal para a menina do Prota. Simon, seu maldito! Logo vemos que o Prota está em cima do golem que ele desenvolveu a magia, olhando putamente para o cara. Então, esse cara que está prestes a morrer provavelmente diz: você perdeu a cabeça? Como pôde usar magia negra? Como pode alguém que serve aos deuses estar trabalhando com demônios? O Prota, então, com um olhar frio, diz: tem algum problema com isso? Então, o outro cara safado que fez aquela maldade com o Prota no começo, diz: por favor, poupe minha vida. Eu sou a pessoa que pode te fazer mestre desse lugar. É, rapaz, agora não passa nem um alfinete. Se poupar minha vida, eu te darei tudo o que deseja. Então, por favor. O Prota, então, com um olhar vazio, conjurando um símbolo de círculo em sua mão, diz: tudo o que eu desejo? Mas você não consegue reviver alguém que já está morto. Consegue? E vemos a cena do cara sendo literalmente apagado. É um borrão gigante, tá ligado? O cara virou cinzas. O Prota então continua refletindo: esse mundo de merda. Catarina, eu vou destruir tudo isso. Então corta para uma cena em que vários guardas estão ajoelhados de frente ao rei, que está em um altar, provavelmente fazendo uma promoção de cargo. E então o rei diz: ó, herói Lacan, por favor, salve o mundo, pois ele caiu na escuridão das sombras. O exército do rei demônio, que está corrompido pela escuridão, pisoteou todo o território de Deus. Ele fala isso enquanto mostra para nós a cena do golem do Prota destruindo tudo. E ele continua dizendo: e massacrou as pessoas inocentes. Aquele exército maligno já destruiu 2 reinos e um ducado. O destino desse mundo está unicamente nas suas mãos. Herói Lacan. Cara, eu acho que esse bicho aí vai levar uma surra danada, mas vamos ver, né? Então, por favor, mate o rei demônio e salve esse mundo. O Lacan então ergue sua espada, lá ele, e diz: bravos guerreiros do Império Divino de Artênia, a luz brilhante do nosso império perdeu seu poder e uma sombra gigantesca está engolindo o continente Lodásia. Porém, nós não iremos nos render. Pelo bem das nossas famílias e pelo bem deste mundo, hoje nós iremos matar o rei demônio. Galerinha, eu tô achando que esse rei demônio que ele tá falando é o Prota, tá? Mas vamos ver. E nos tornaremos a última esperança que protege esse mundo. Nos é mostrado uma cena do Simone e da Catarina do passado. Simone ouviu as notícias? Como pode ter algum sentido cortar as mãos de crianças só porque ela roubou um pouco de pão? Catarina, você está falando alto demais. E se alguém acabar escutando? Então ela, indignada, diz que os nobres só podem fazer punições tão pesadas porque eles nunca tiveram que se preocupar de fato com a fome. Porque uma criança tem que ser punida dessa forma. Ela fica indignada mesmo, viu? Então ela diz: nós não nascemos nessa posição porque queríamos. Simon, um dia como esse não vai chegar se ficarmos apenas esperando por isso.
Então Simon diz: talvez chegue o dia em que os status sociais não importem mais, e aí seremos capazes de viver uma vida igual a. Então ela diz: um dia como esse não vai chegar, se ficarmos apenas esperando por isso. Então Simon diz: mas o que poderíamos fazer então? Então ela diz: temos que ser a mudança que queremos ver nesse mundo. Ou então as crianças que iremos criar passarão pelas mesmas coisas. Então o Semo fica todo encabulado, vai dizendo: as crianças que iremos criar, a gente nem se casou ainda, Catarina. E ela fala: calma, essa não é a parte importante da mensagem. E você não vai se casar comigo? Ela perguntando, já putaça, tá ligado? Então corta pra uma cena dele com a imagem toda tibi, velho, nervoso, envergonhado, todo tipo de coisa de reclusão possível. E diz, tremendo ainda: eu vou, mas ainda não estou pronto. E ela retruca: você vai ou não? E ele: claro que sim. Caraca, velho, só pensei naquele meme, velho. Pau mandado. E ela diz: você é terrível, Simon. Você é tão tímido. Acho que devo ser a única mulher que se casaria com você, não é? Caraca, galera, ela tá falando isso aqui com um olhar sapeca, hein? E então nos é mostrado o presente. O Simon de frente a um castelo, que diga-se de passagem tá bonitão pra caralho, o castelo. E ele fala: Catarina, logo tudo vai acabar. Levou um bom tempo, mas o mundo que tanto queríamos, eu vou torná-lo realidade. E ele fala isso enquanto está de frente com o exército do rei e aquele cavaleiro que provavelmente vai levar uma surra gigante. E então o cavaleiro loirão diz: Rei demônio Seimon, o mundo inteiro foi preenchido por sofrimento por sua causa, mas isso vai acabar hoje. Juro pelo nome de Deus e da justiça. O Seymour então começa a sorrir igual um psicopata e diz: Deus? Justiça? É com isso que você planeja me julgar? Não fode! Ele diz isso enquanto começa a exaurar uma aura tenebrosa ao redor. E continua: realmente acha que eu iria temer um falso Deus e esse seu sentido hipócrita de justiça? O loirinho diz: você vai. Incontáveis heróis do Império estão aqui comigo. Todo mundo ergue as espadinhas e tal, com o objetivo de trazer a justiça divina para você. Hoje iremos derrotar o Rei Demônio e iremos proteger o nosso mundo. Então ele avança em direção ao rei, gritando: atacar! E aí alguém começa a fazer uns gemidos e tal. O Seimon, então, sem preocupação nenhuma, levanta uma mãozinha com seu cajado e fala: quem são vocês para me julgar? Eu serei o juiz. O dia em que eu perdi a Catarina. Caraca, esse cara é gado. Então aparece aquele mesmo círculo de magia que estava no bucho do rato. E agora começa a envolver toda a área ao redor dele. Eu não acredito mais nessas ilusões. Vou mostrar para vocês a única coisa que eu acredito. Todos os soldados começam a ficar completamente assustados. E uma hora de raios vermelhos começa a surgir do chão. E dessa hora começa a surgir vários rostos ferozes. E ele diz: eu só acredito no poder. E então surgem vários daqueles golems de energia negra e começam a rosnar. Observe, herói. Este é o dia em que nasce a verdadeira justiça. E então mostra todos os soldados com medo do grosso. E ele termina dizendo: acabe com sua fé enganosa. Hoje marca o começo de uma nova era. Cortando para a cena dele, cercado de golems, prestes a atacar os inimigos. Os golems então começam a rosnar e vão para cima dos inimigos. E os soldados dizem: maldição, ele invocou muitos golems. Não tenha medo, não vai existir um futuro para nós se recuarmos agora. E então o Seimon diz: idiotas, vocês não são nada além de lixo. Não possuem nada mais que seus status sociais para se agarrar. Como se atrevem a tentar resistir contra o verdadeiro poder? É o fim para vocês. Vou acabar com todos. E o loirinho diz: Rei Demônio Seimon, você é imperdoável! Cortando assim o braço de um golem. Vou colocar um fim em seus atos malignos agora mesmo! Seimon fica surpreso e diz: ele acabou com um... Seimon fica surpreso e pensa: ele acabou com um golem de elite com um único golpe? Entendi. O motivo pelo qual não consegui derrubar o reino de Lívia, não importa quantos golems fossem enviados, era por sua causa. Herói Lacan, Rei Demônio, Seimon. Os dois estão cara a cara. É muito louco isso aqui. E ambos dizem: você vai morrer aqui. Vemos então o loirinho avançando contra os golems de elite do Rei Demônio. Muitas armas e ensanguentados estão no chão, demonstrando que muitos soldados acabaram morrendo. Então, ambos ficam frente a frente e tem um golem gigante acima de Seimon. O soldado está meio cansado, mas diz: vamos colocar um fim nisso, Rei Demônio Seimon. Ele então derrota o golem que está perto de Seimon e que fala:
Herói Lacan, você não sabe. Este mundo está podre. Se não fosse por você, eu poderia recomeçar. Depois de destruir tudo. Eu te amaldiçoo, Lacan! Toda a sua linhagem sanguínea deverá passar toda a sua vida em sofrimento. Então Lacan ergue sua espada e decapita o prota. Tá bom, isso aí foi meio chocante até pra mim, tá? Eu não esperava isso não. Achei que ele ia ser completamente solado igual bucha, tá? Isso foi uma surpresa do caralho. Então nos mostra uma cena do passado. Sabia disso, Simon? Quando você sorri assim e está ao meu lado, de uma forma saudável e sem nenhum problema grande na mente, é nesse momento em que eu me torno a mulher mais feliz do mundo. Nos mostra aquela cena do início, onde ele estava com Catarina da sacada vendo o pôr do sol. Ela então fica na ponta de pé e dá um beijo nele, dizendo: Eu te amo. Eu te amo, Simon. E então corta para a cena de alguém acordando, assustado, e dizendo: Um sonho? Mas a minha cabeça não tinha sido cortada? Tô me sentindo meio tonto. Não tenho nenhum ferimento. O quê? O que aconteceu? Onde eu estou? Nunca vi esse tipo de lugar antes. Estou em outro país estrangeiro? Como ainda estou vivo? Caraca, o cara se pergunta pra caralho. O quê? Por que o retrato desse desgraçado está aqui? Então o mordomo abre a porta e diz: Jovem Lorde, que alívio. O senhor finalmente acordou? Estou tão aliviado. Você dormiu por 2 semanas inteiras. Pensei que tínhamos perdido o último Lacan. E então o garoto que acabou de acordar diz: Espera aí, Jovem Lorde? E quem é você? Aí o mordomo diz: Jovem Lorde, o que aconteceu? Você não está me reconhecendo? Oh, meu Deus, o acidente deve ter danificado suas memórias. E ele fica de 4 no chão chorando por causa disso. É tudo minha culpa por não tomar conta de você da forma adequada. Tudo bem, eu vou explicar tudo. Isso pode ser temporário. Então talvez você acabe se lembrando das coisas quando eu começar a te contar tudo. Em breve você vai se tornar o Lorde desse lugar. Você é o sucessor do Visconde Lacan, do Império Baroque. Assim como o descendente do grande herói Lacan, Luc de Lacan. Ele levanta da cama espantado. E depois pensa, Lacan morreu há 500 anos. Então eu reencarnei como um descendente de Lacan em 500 anos no futuro? Ele está completamente pasmo. Depois ele pensa um pouco, o mordomo fica em dúvida e depois ele corre, desesperado. E o mordomo diz: Meu Lorde, você não deveria estar se movendo tanto assim, sendo que acabou de acordar. Enquanto isso, ele só pensa: merda, merda, merda. Quer mesmo que eu acredite nisso? Ele acha que eu sou um idiota? De repente ele abre a porta da sacada gritando: Isso não faz nenhum sentido! E fica completamente surpreso ao ver algo. De repente ele vê um gigante de aço em sua frente, com semelhança a um cavaleiro. Corta para cima dele, ainda surpreso demais, perguntando o que é aquilo. Se isso existe, então tudo o que ele disse é verdade. Em sua mente só passa algo dizendo que se aquilo é tão complexo e aquela arma é bem mais avançada do que os golems de magia que ele fazia, magia que ele era capaz só de imaginar, está bem na sua frente. De repente, o mordomo chega, dizendo: Meu Lorde! E ele pergunta, ainda surpreso, qual era seu nome mesmo? E o mordomo diz que se chama Hans, e diz que é o servo pessoal do cara. E depois ele pergunta para o que ele está olhando, e o Hans diz que é chamado de gigante, uma arma bípede humanoide. E o prota loirinho pergunta se isso é feito usando magia de golem, e o Hans diz que é quase isso. Um gigante é feito através de Hextech científica e magia. Ué, do nada Hextech. Isso aqui virou LoL agora, foi? Devido aos avanços na tecnologia, ao contrário dos golems, que são controlados à distância, os gigantes são controlados por um piloto, que fica dentro deles. Isso talvez precise de uma tecnologia muito avançada, para alguém pilotar isso enquanto está dentro dele. Mas se o Hans estiver mesmo me falando a verdade, é uma arma realmente incrível. Você fica seguro de problemas externos em batalha e consegue reagir mais rápido ao que acontece. É bem melhor comparado aos golems que se controlavam de longe. Ele acaba com todos os problemas que enfrentei com golems. O cara fica com a posezinha lá pensando esse tempo todo e aí ele sai andando do nada e o Hans pergunta: Meu Lorde? E ele tá atacando foda-se e perguntando se isso realmente existe. Significa que 500 anos se passaram. E ele pergunta: Por quê? Porque eu tenho que nascer como um descendente do meu inimigo? Normal, né? Isso aí é um clichê básico, já aconteceu em milhões de mangá, ele que não tá atualizado. Então o cara reencarnado mete o louco, vai pra cima de uma mesa, começa a beber vinho e o mordomo fica doidão. Meu Lorde, não se esforce tanto, por favor, se acalme. O cara já meio bêbado, corado de cachaça, né? Fala: Você disse que eu sou um descendente de Lacan. Isso mesmo, meu Lorde. Então qual o problema? Eu devo ser mais saudável que a maioria. E quando ele ia falar, na verdade ele, porra, dá um choquezinho e ele cai, tá ligado?
O mordomo fica loucão. Meu lord! Merda, o que foi isso? Eu tentei te avisar, meu lord. Você precisa tomar cuidado devido à maldição. Aí o cara doidão se levanta e pergunta, que maldição? Eu esperava que seria assim, mas ele realmente não se lembra de nada. O mordomo tá caindo na ficha, galera. Vamos ver o que acontece agora. De que maldição estamos falando? Hans, por onde eu deveria começar? Seu ancestral Lacan levantou um exército para derrotar o exército dos reis demônios. Caraca, agora eu tô lembrando o que aconteceu. Ele mesmo na outra vida amaldiçoou ele agora, porque ele falou, meu Jesus do céu, isso vai dar uma merda. O Lord Lacan foi louvado pelos seus esforços para salvar o mundo, mas logo depois ele veio a falecer, devido à maldição do Lorde Demoníaco. E aí o carinha já começa a se lembrar. Maldição? Eu fiz isso? E aí ele vai lembrando do que falou. Toda a sua linhagem sanguínea deverá passar a vida toda em sofrimento. Ele está falando daquilo? Espera, aquilo foi só algo que eu disse porque eu estava puto. É foda, o cara falou algo puto e voltou pra ele. 500 anos atrás, o mundo que era pacífico enfrentou um perigo capaz de acabar com tudo. O Lorde Demônio. Sua magia negra era capaz de invocar golems, que eram bem mais poderosos que um exército. Ele massacrou incontáveis soldados com apenas um estalar de dedos. Devido a isso, parecia que o Lorde Demônio seria capaz de acabar com o mundo, mas graças ao grande guerreiro Lacan, o mundo encontrou a paz outra vez. Porém, o Lorde Demônio conjurou uma maldição no guerreiro antes de morrer, que causou ao guerreiro e à sua linhagem sanguínea a morrerem de uma forma dolorosa, ainda sendo jovens. Ele então fecha o livro e diz: Eu nem conjurei uma maldição em primeiro lugar. Realmente acham que a maldição pode durar tanto tempo assim? Mas acho que foi culpa minha por ter perdido. Bom, por que eu tenho que nascer na família do meu maior inimigo? Parece até que eu fui amaldiçoado. Bem, essa é a minha segunda chance. Eu morri antes de alcançar meu objetivo. Não posso me encontrar com a Catarina assim. Este mundo podre existiu por mais de 500 anos. Então não consigo nem mesmo imaginar o quão corrompido ele está atualmente. Não importa quanto tempo tenha se passado. Tenho certeza que nem todos os meus seguidores estão mortos. Preciso aprender mais sobre essa nova era. Se eu conseguir me reunir com os meus seguidores, desta vez eu posso realmente mudar o mundo. Então corta para uma cena dele realmente estar bebendo de novo um vinhozinho barato. E ele diz: encontrar meus seguidores minha bunda. Deixando eles de lado, essas pessoas já devem ter se esquecido sobre o Lorde Demônio. Isso é demais para mim. Mesmo que tenha se passado 500 anos, não existe um único traço da minha existência. Além disso, esse corpo não tem mana nem estamina. O que eu conseguiria fazer com isso? Então ele pisa em falso e cai, e se pergunta no chão: o que eu faço agora? Fecha a mão com raiva enquanto diz: Catarina, estou condenado a não atingir nada nessa vida? Queria criar um mundo onde todos eram iguais e contentes. Então o mordomo chega gritando: Jovem mestre! O que foi? O que está acontecendo? Por que essa barulheira? Ele sai para fora e se depara com alguém dizendo: por quanto tempo vai continuar nos evitando? Nós, mercadores. Caraca, velho, o cara já tá com putz, vai dar problema isso aí, viu? Não iremos dar um passo para trás até que tenhamos uma audiência com você, jovem mestre. Os caras tão pistola, velho. E aí aparece uma caixinha dizendo que ele é um mestre da filial da Associação Comercial Elundarin. O jovem mestre pergunta: estou com dívidas? Lacan, seu maldito, seus descendentes estão com problemas. São apenas 30 mil pesos. Você pegou emprestado com a gente para desenvolver uma mina, mas vocês sempre estão me evitando. Você ao menos tem a intenção de me pagar? Eu não consigo mais viver assim. E Hans então fala: o jovem mestre precisa ficar em descanso por causa da sua condição. Vamos descobrir uma forma de te pagar. Então vem aqui outra hora. E o carinha, velho, mercador diz: não, queremos ouvir isso do jovem mestre. Todo mundo fica calado e apático. Não. E o mercador continua dizendo: baseado nas suas caras, parece que não serão capazes de me pagar agora. Bem, 30 mil pesos não é uma quantidade pequena. Vou fazer uma oferta. Que tal nos darem aquele gigante? Ele nem mesmo vale 30 mil pesos, já que é da segunda mão. Então essa é uma ótima oferta. Então o cara que estava ao lado do Hans falou: calma lá, isso não vai acontecer. Só temos 3 gigantes em toda a nossa casa. Como defenderemos nosso território sem eles? E nos mostra que esse é o comandante dos cavaleiros, Rogers. Não vou permitir. Me mate se quiser, mas nunca vai levar nossos gigantes. E Hans fala para ele se acalmar, que isso não vai acontecer. E outro carinha baixinho, que é o contador, chamado Dixon, diz: já que não querem aceitar essa oferta, então que tal aumentarmos as taxas temporariamente? Hans fala: Dixon, não sabe como está a situação das nossas pessoas? Não podemos ter um aumento nas taxas já que temos poucas pessoas.
E Dixon fala que é a única coisa que dá pra fazer no momento. É entregar o gigante, então. Rio e o carinha lá que é o soldado fala: eu já falei que isso não vai acontecer. Então corta pra cena do jovem mestre segurando uma garrafa de pinga, dizendo: que casa divertida! E sorrindo, cara. Aquele desgraçado do Lacan devia ter visto isso. Relaxa, pessoal. E o comerciante diz: na verdade eu quero tomar posse daquele gigante e da mansão, mas não quero que as pessoas pensem em nós como pessoas que tomam a casa do grande herói. Então, que tal aquilo? Tá querendo me sacanear? Quantas vezes eu vou ter que dizer que aquele gigante... Aí ele é interrompido. Parece que você entendeu errado. Não estou falando do gigante, e sim daquela torre mágica atrás dele. A torre mágica? Todo mundo fica espantado, velho. O contador, o mordomo e o cavaleiro. Então o cavaleiro diz: a torre mágica. Acho que a escolha é bem melhor do que o gigante. E o mordomo disse: ninguém vai naquele lugar mesmo. Então o contador falou: tínhamos alguma renda com isso, como atração turística antes, mas ela não serve para mais nada agora. Então o prota reencarnado olha para a torre espantado e diz: mas o quê? Lacan, seu desgraçado, aquela é minha torre mágica. Ou seja, galera, a torre mágica do prota do passado tá agora no presente e realmente vai ser usada por ele provavelmente no futuro, né? Ele não vai querer dar pros caras. E chegamos ao fim do meu primeiro manhwa. Foi bem divertido para a primeira experiência, na minha opinião. Claro que tem uma dicção horrível aqui, uma ruim ali, mas uma hora a gente chega na melhor. Não esqueça de comentar abaixo qualquer ponto que vocês queiram citar. E mais importante que isso, diga se você curtiu esse manhwa. Opinião pessoal, achei bom, mas agora eu quero saber qual é a sua. Comentem!